Você já se perguntou o que Deus pode fazer quando encontra alguém disposto a buscar sua presença até o fim? Em uma época em que o preconceito gritava, um homem, filho de escravos, escolheu orar em silêncio e esperar por um fogo que viria do alto. William Seymour era um homem comum, de aparência simples, mas com um clamor escondido nos joelhos dobrados. Ele não tinha muitas palavras, mas carregava uma chama. Seu coração ansiava ver Deus se mover como nos dias do livro de Atos. Foi em Los Angeles, em um pequeno cômodo da rua Bonnie Brae, que esse desejo começou a se tornar realidade. Ali, o céu começou a invadir a terra. E tudo que desencadeou isso foi oração, fome e lágrimas. Seymour orava por horas, todos os dias, clamando pelo batismo com o Espírito Santo e pelo despertar de uma geração. Ele não buscava fama, nem títulos, nem seguidores. Ele queria que Jesus fosse exaltado e que o Espírito tomasse o controle. E Deus respondeu. O clamor de William não ficou preso às paredes daquele lugar. Ele atravessou ruas, corações e nações. O mover foi tão intenso que logo o espaço ficou pequeno. Foi aí que eles se mudaram para um velho galpão de madeira na rua Azusa. Ali, no lugar improvável, nasceu um dos maiores avivamentos da história moderna. Não havia luxo. Não havia palco. Mas havia poder. Havia uma nuvem. Havia glória. Havia joelhos dobrados. Havia fome por Deus. As reuniões não tinham hora para acabar. Às vezes, começavam em silêncio, com todos ajoelhados, e, de repente, o céu se abria. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo de forma espontânea. Línguas estranhas ecoavam por todos os lados. Milagres aconteciam diante dos olhos de quem duvidava. E não eram isolados. Eram diários. Constantes. Corações endurecidos se quebravam apenas ao pisar no local. A atmosfera era carregada de santidade. Não havia roteiro. O Espírito era o líder daquela reunião. William Seymour não precisava gritar. Bastava fechar os olhos e orar, e algo sobrenatural acontecia. Havia um som de choro, riso, profecias e libertações. Tudo ao mesmo tempo. Tudo em ordem. Tudo vindo do céu. Muitos tentaram entender com a mente. Outros se rendiam com o coração. Só os que se entregavam experimentavam a plenitude. Entre os testemunhos mais impactantes, há o de um homem que chegou com uma perna atrofiada e saiu andando normalmente. Outro dia, uma mulher cega dos 2 olhos caiu de joelhos enquanto oravam por ela, e começou a enxergar ali mesmo. Uma criança foi batizada com o Espírito Santo enquanto cantava, e começou a profetizar com lágrimas e palavras que ninguém ensinou. Um homem com tuberculose tossia sangue, mas após a oração, saiu curado e nunca mais teve sintomas. Um surdo de nascença ouviu pela primeira vez quando alguém, em obediência, apenas tocou seus ouvidos e disse, Jesus te ama. Esses milagres não eram exceção. Eles se tornaram parte da rotina no galpão de Azusa. William sempre dizia, não estamos aqui por nós, mas para que Deus tenha total liberdade. E por essa liberdade, eles oravam. Por horas. Dias. Sem pressa. Sem distrações. A presença de Deus era tão real que muitos, ao entrarem no lugar, caíam de joelhos sem ninguém tocar. Pecadores se rendiam. Crentes mornos eram reacendidos. Pastores eram renovados. Vidas eram transformadas. Oração era o combustível. O Espírito, a direção. E a santidade, o ambiente natural. Seymour não se preocupava com aplausos. Seu prazer era ver o céu descer e tocar os cansados. Ele orava com o rosto coberto, para que nada desviasse sua atenção do rei que ele adorava em segredo. E quanto mais ele buscava, mais Deus derramava. O ambiente virou um altar. Um pedaço do céu na terra. Era impossível sair daquele lugar e continuar o mesmo. Algo lá dentro mudava para sempre. Havia um temor santo. Uma reverência. Um amor pela presença de Deus que queimava. Muitos disseram que aquele avivamento seria passageiro. Mas ele espalhou sementes que ainda frutificam até hoje. O movimento pentecostal que varreu o mundo começou ali, com orações simples e corações rendidos. Seymour não foi apenas um líder. Ele foi uma ponte entre a sede do homem e o rio de Deus. E tudo isso nasceu de um lugar secreto. De uma vida entregue. De joelhos dobrados e lágrimas sinceras. Você talvez ache que Deus não pode fazer isso hoje. Mas Ele é o mesmo. Ele ainda responde orações desesperadas. O mesmo Espírito que encheu aquela casa está disponível agora, se você estiver disposto a buscar. Não importa seu passado, sua aparência, ou suas limitações. Deus procura corações rendidos, não perfeitos.
O que ele fez com William Seymour, pode fazer com você. Mas precisa começar com oração. Feche os olhos. Dobre os joelhos. E clame. Não por um milagre, mas pela presença. Ela vem. E quando vem, muda tudo. Transforma tudo. Cura tudo. Restaura tudo. Se você sente que chegou o tempo de viver algo novo, o caminho é antigo. Oração. Deus não se impressiona com performance, mas responde quem o busca em verdade. Talvez o avivamento que você espera não comece em um galpão, mas no seu quarto. Deus está chamando você para a intimidade. Para o secreto. Para o fogo que consome tudo que é superficial. E se você ouvir esse chamado, prepare-se. Porque o céu vai descer. Meu irmão, minha irmã, ouça com atenção. O que aconteceu na Rua Azusa não foi apenas um culto. Foi uma invasão do céu na terra. O poder de Deus se manifestava de tal forma, que pessoas a vários quarteirões de distância paravam, choravam, e caíam de joelhos sem nem saber porquê. A glória do Espírito Santo emanava daquela pequena igreja como um rio de fogo invisível. Gente comum entrava ali e saía transformada. Milagres aconteciam no altar, nas portas, nas calçadas, nos arredores. Era Deus chamando o mundo ao arrependimento. E eu te pergunto, será que Ele não pode fazer isso de novo? Será que Ele não está buscando corações dispostos hoje, como encontrou no coração de William Seymour? Meu querido ouvinte, você acabou de ouvir o relato de um tempo em que o céu tocou a terra. A presença de Deus era tão real, tão palpável, que pessoas a quarteirões de distância da Rua Azusa caíam de joelhos, chorando, sendo libertas, sem nem saber o que estava acontecendo. Era a glória de Deus se espalhando como um perfume irresistível. E tudo começou com um homem que acreditava que a oração podia abrir o céu. O mesmo Deus que moveu aquela geração ainda está vivo, e Ele está te chamando hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários, eu creio. Se inscreva no canal, ative o sino, e não perca os próximos episódios da série Homens de Oração. Você é parte disso. Vamos juntos manter essa chama acesa. Deus te abençoe.